Seja muito bem-vindo a mais um episódio do B4 Cast. Hoje a gente vai conversar com a nossa profissional, Cleide, e lembrando que a história da Cleide é cheia de novidades. Por que novidades? Porque a vida da Cleide é altos e baixos, mas hoje, graças a Deus, mais alto. Para começar, vou pedir que a Cleide se apresente. Oi, tudo bem? Meu nome é Cleide, já trabalho aqui há 7 anos. Gostei logo porque foi algo que foi a porta que Deus abriu e muitas pessoas diziam que não ia dar certo, mas como Deus me colocou aqui, deu muito certo. Aqui eu aprendi muita coisa, estou evoluindo a cada dia mais. Cheguei sem expectativa nenhuma, mas quando é Deus que abre a porta, o homem pode falar o que for, mas Deus vai sempre mostrar que você vai se crescer naquele lugar, e eu estou crescendo cada dia mais, e a minha expectativa é de chegar no ideal, que é o meu sonho é me formar em fisioterapia. Cleide, como foi assim a sua experiência? Como você se conectou com essa área da saúde? Qual foi o ponto crucial que você disse, não, é essa zona, é essa área, é esse destino, é esse caminho que eu tenho que traçar? Eu fiquei doente 2 anos do esôfago. Meu esôfago fechou. Eu não bebia água, não comia, só me alimentava através de soro. Aí muitas pessoas diziam que eu ia morrer, né? Mas é assim, isso foi preciso acontecer para que se eu colocasse na minha mente que eu deveria fazer alguma coisa por mim. E a área da saúde aconteceu justamente por causa disso, por causa da minha saúde. Eu já gostava de fazer massagem, aí fui fazer um amigo meu e ele disse que eu tinha jeito. Aí foi criando mais gosto pela coisa. Então quer dizer que toda essa zona de massagem, tudo foi influenciado por alguém. Mas você pode me citar quem foi essa pessoa? Meu amigo Everton. O Everton. E o que hoje você pode trazer dessas experiências, já que quando a gente se matricula na faculdade, a gente tem que ter sempre isso em mente. Eu sou, eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. Então, a partir do momento que você colocou o pé na faculdade, você já você tem que assumir esse papel. E Cleide, me conta um pouco, como você se sente hoje sendo uma fisioterapeuta, lembrando de onde você veio? Eu me sinto uma pessoa realizada. Um passo de cada vez, um dia atrás do outro, e aos poucos eu estou conseguindo chegar ao ponto que eu quero. Quando eu coloquei o pé na faculdade, eu entendi, é realmente isso que eu quero. Isso, eu fui feita para essa área, é isso que eu vou fazer. Mas me diz uma coisa, qual foi o ponto crucial que você pegou e disse assim, nossa, aonde eu cheguei? Ou você ainda não pensou, você não chegou a olhar para trás para analisar os degraus que você já subiu e que, lógico, que não para esses degraus, porque a vida é uma escola, todos os dias a gente tem que ir lá se aprofundar, mas você já chegou a algum ponto a analisar de onde você saiu e aonde você está e aonde você quer chegar? Pensei. Eu fazia massagem por acaso, né? Porque as pessoas diziam que eu tinha um dom de curar com as mãos. Aí uma vez eu fui na pessoa, a pessoa ficou curada, não sentiu mais dor. Aí eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou trabalhar naquilo que eu realmente fui chamada. Vou usar minhas mãos para cuidar de vidas. E até hoje. E estou gostando. Dentro de quem você era, é olhar para o passado. Você tinha a expectativa de quem você se tornaria hoje? Não tinha expectativa nenhuma. Mas me diz uma coisa, analisando, não tinha expectativa, mas como você entrou, vamos dizer assim, que não que seja menosprezando ou desprezando, mas dentro daquela área de uma academia, você entrou na parte da manutenção. Como uma pessoa que saiu da manutenção hoje é médica, hoje está se formando em fisioterapia médica, é uma pessoa que cuida do movimento, que tira as dores das pessoas, a gente sabendo que esse mundo, as pessoas estão sentindo muitas dores. O que você tem a me dizer em relação daquilo que você fazia e o que você faz hoje? O que dentro de você tenta expressar, o que você sente? Você chega a se emocionar, a chorar? É assim, a gente começa de baixo, né? Ninguém nunca cresce de uma hora para outra, né? Começa do alto. Eu comecei da área da limpeza, e aí eu fui subir um degrau, a cada dia um degrau, e até chegar onde eu cheguei.
Mas isso foi preciso acontecer. Porque as pessoas têm que aprender que a gente, quando quer alguma coisa, a gente tem que primeiro lutar, aprender e lembrar de onde saiu. E eu nunca vou esquecer dessa minha parte. Eu comecei lá de baixo e eu estou chegando no topo, onde eu creio que vou realizar e vou chegar mais alto ainda. Agora me diz uma coisa, dentro disso tudo, o que é que mais te motiva? Quem foi que a gente sempre olha para alguém e sempre tem aquela pessoa que a gente diz, não, eu tenho que fazer isso. Tem lá na Bíblia, eu gosto muito, quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então sempre tem alguém a agregar na nossa vida. Sempre tem alguém que leva, não é a motivação, mas sim a disciplina. Tem alguém que faz além. Aí você diz, não, é essa pessoa que eu tenho que ter como base. Quem mais você assim, se espelhou para chegar, porque você não pode desprezar o passado, mas também você não pode também ser tão modesta. Hoje você é médica, hoje você é alguém que saiu lá de baixo e hoje Deus te colocou em um cargo de médico, um cargo de autoridade diante das pessoas, principalmente nessa era da doença, a era da falta de movimento, a era que artrite, artrose, tudo isso que está relacionado com o nosso bem-estar. Você quer alguém na Bíblia ou no meu convívio? Pode ser pessoal, bíblico. Eu tenho 2 exemplos. Débora, que era uma mulher corajosa, e ela enfrentou mesmo, e ela não teve medo da adversidade que ela enfrentou naquele momento. E você, por tua causa, é que eu estou aqui hoje. Eu agradeço muito a Deus. Lembrando, gente, que a causa não é 100% o Wagner, mas sim a palavra que carrega. Se a gente não tiver dentro da gente algo que a gente não vai agregar às pessoas, eu falo muito para as pessoas, Cleide, que ser cristão é carregar Jesus. E o nome Jesus é você dar para as pessoas esperança, amor, compaixão, ternura, um braço amigo. Então, como eu vou me titular cristão, filho de Deus, sendo que eu não tenho esses atributos? Como que eu não participo do sonho das pessoas? Muitas pessoas se titulam aí, sei lá, pastores, líderes, mas quando você olha, as pessoas elas não mudam de cargo. Tudo na vida precisa de uma chave, toda porta precisa de uma chave. E é muito bom isso, porque eu não trago para mim, porque eu não sou nada, mas sim o propósito que Deus confiou. Porque a gente sabe que aqui no Complexo B4, a gente não cuida só do corpo, a gente busca além a essência. E lembrando que uma das essências é o movimento. Porque sem movimento, como é que vai ter uma resposta neural de vida? Porque aquilo que está duro, teso, pode estar morto, sabe? Não tem vida. Para ser manuseado, precisa de alguém. Só que o nosso corpo é vivo, o nosso corpo se movimenta. E quanto mais se movimenta, mais energia cria. Então, assim, você fazendo parte dessa parte de restaurar. E o profissional de educação física, ele já pega a pessoa depois que passou pelo fisioterapeuta, porque é necessário tirar a dor para depois a gente colocar a carga. Como você se sente hoje sendo autoridade no movimento? Eu me sinto uma pessoa bem útil, porque pessoas chegam perto de mim doentes, com dores no corpo, achando que não vai ser curada, e a gente na nossa área só prepara para que as pessoas vão fazer alguma coisa que achavam que não podia fazer. Tipo, pessoas que têm problema na coluna, no quadril, que ficam muito tempo parado. A gente só trata da pessoa, da dor, não somente da dor, mas também do corpo da pessoa, e prepara a pessoa para o movimento. Tem pessoas que saem daqui completamente diferente. O trabalhar da gente na vida da pessoa e ela cuidando dela também. Porque não adianta a gente fazer a nossa parte, a pessoa não fazer a parte dela. E me diz uma coisa, dentro de toda essa diversidade, o que dentro de casa, a gente sabe que a maior briga é dentro de casa, como as pessoas te verem? Eu sou a ovelha negra, né? Jesus. Sempre fui. Então é assim, ninguém da casa da gente dá valor a gente. Isso é em qualquer setor da vida da gente. Então é assim, se as pessoas de casa não acreditam, as de fora acreditam e dão valor. Então, assim, o meu problema, o meu trabalho em casa, minhas batalhas maiores em casa, eu só relevo. Só deixo na mão do Senhor e foco no meu trabalho, porque o meu trabalho é que ocupa mais a minha mente. Agora me diz, dentro da realidade, você é cristã. Existe palavras de Jesus que diz que
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como você se depara sabendo que as pessoas não entenderam o que é um caminho? Paulo até compara a gente com um atleta. O atleta tudo se domina. Ele não se desvia. E hoje a gente vê que o que mais a gente faz é se desviar. Você, como autoridade no movimento, na massagem, principalmente nos músculos dos estresses, a gente sabe que a maioria das inflamações se dá pela musculatura errada, faltando nutriente, faltando lá um pouco de relaxamento, às vezes faltando até mesmo a massagem para puxar mais o sangue. O que você cria hoje? Ou então qual, vamos dizer assim, um conselho você dá para as pessoas para elas terem um cuidado maior sobre esses anos que vem pela frente? Ter cuidado com a sua saúde. Não relaxar, não se entregar. A doença do século é a depressão. E as pessoas muitas vezes se entregam à depressão achando que essa doença não tem cura, mas o Senhor diz que Ele é que nos dá saúde. Se você fizer a sua parte, Deus faz a parte dele. E a parte da gente é buscar ajuda, buscar alguém para tratar da gente. Não somente no corpo, mas também na mente e na alma. Porque a depressão ela não toca só no corpo, mas principalmente na alma e na mente. E a gente está aqui para isso, para ajudar. Porque com o toque que a gente faz na pessoa, a pessoa já se libera, já se sente bem, começa a conversar. Tem gente que não conversa com ninguém dentro de casa, aí começa a conversar com a gente. Sai uma pessoa totalmente diferente. Hoje a gente sabe que aqui no complexo muitas pessoas elas buscam algo, elas assistem. O que você falaria diretamente para essas pessoas que acompanham o trabalho da B4 e que não frequentam, umas porque moram longe, tem pessoas que acompanham aqui o complexo da Bahia, de alguns quando eles têm uma turma da madrugada, que até as meninas usam roupa, perguntam para as meninas qual a roupa daquela sexta-feira, toda uma interação. Qual o maior conselho você daria em relação às articulações e em relação à parte de flexibilidade para que essas pessoas continuem a praticar um movimento, mas sem sentir tantas dores? O corpo da gente precisa se movimentar. Não é só quando a pessoa está idosa que o corpo vai começar a falhar. Não, em qualquer idade o corpo pode chegar a falhar, se você não se movimentar. Então, o que o corpo da gente precisa é de movimento. É uma caminhada. Nós também tem a parte médica. Tem que ser acompanhado por um médico, tem que se alimentar bem, tem que cuidar da sua saúde e do seu corpo, que é o templo do Senhor. Então, assim, se você ficar parado esperando que a saúde vai cair do céu, isso não vai acontecer nunca. Porque o seu corpo parado, ele vai começar a atrofiar. E quando os ossos atrofiam, não tem nada que dê jeito. Então, se você começar a se movimentar agora, você vai chegar à terceira idade, uma pessoa com a saúde plena, uma pessoa com a saúde renovada. Tem senhora de 90 anos fazendo academia e não sente uma dor do corpo, porque ela está em movimento, constante movimento. E se ela estivesse parada dentro de casa, sentada no sofá, de frente para a televisão? Ainda tem a questão da alimentação. Tem pessoas que se alimentam muito mal. Então, o foco da gente na saúde é movimento, buscar pela sua saúde e alimentação. Se você não se alimenta bem, você está começando, você está buscando para você doenças. E doenças não somente no corpo, porque a gente sabe que quando a alma da gente adoece, o corpo todo, a mente, toda a área da gente fica doente também. Uma conversa rica, cheia de padrões que não vêm do mundo, porque muitas pessoas elas confiam muito mais no remédio. Elas acham que o remédio vai trazer aquela articulação de volta. E a gente sabe que não. O que traz uma articulação, melhora uma articulação, traz uma musculatura que vai ter uma proteção dessa articulação é músculo. Então, a musculação é muito associada à fisioterapia, porque vocês restauram aquele paciente, que no caso para a academia vira cliente, você entrega ele sem dor. Mas vamos fazer um pensamento crítico. Será que hoje os profissionais estão aptos a continuar aquilo que o fisioterapeuta fez? Será que realmente vai ser eficaz? Ou a gente prepara, tira a dor e a gente entrega para uma pessoa que não tem o preparo e volta para a estaca zero? É mais ou menos isso. Tem pessoas que não entendem o que estão fazendo. É como você diz, você tem que primeiro ser para depois fazer. Você tem que estar entendendo do que você está fazendo, do que você está tratando.
Porque não adianta eu tratar uma doença se eu não sei o ponto, a inserção, onde é que está doendo, onde começou, não. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E a gente prepara as pessoas justamente para isso. A gente vai no ponto certo, a gente trata, tira a dor e entrega para outra pessoa cuidar da outra parte. Eu queria que nessa parte já do podcast, que você falasse algo para as pessoas da Cleide, não da profissional, da Cleide. O que você falaria para uma pessoa que ela acha que viver é só fazer as suas vontades? Qual conselho você daria como pessoa, não como uma profissional? Tipo assim, ó, cada escolha que a gente faz tem uma consequência. Se eu escolher errado, um caminho errado, lá na frente eu vou pagar pelo aquilo que eu fiz. Então é assim, tudo que eu fizer aqui eu vou colher lá na frente. E se a gente tomar uma decisão errada, vai começar o corpo vai começar a cobrar. Não é porque você é novo, tem que fazer tudo que você quer, não. Você tem escolhas e tem consequências. Mas também tem que saber escolher o caminho certo e a coisa certa a fazer. Eu escolhi muita coisa errada, fiz muita coisa errada, mas eu paguei. Então é assim. Tudo Deus cobra. Tudo tem cobrança na vida da gente. E até a gente aprender com os erros. Igual aquela, tudo que você planta, certamente colherás. Aqui no podcast, a gente sempre gosta de deixar uma perguntinha. No caso, é um desafio para você. Me defina o que é sucesso para a Cleide. Sucesso para a Cleide, falando. Realização de sonhos, resiliência e nunca desistir daquilo que a Cleide quer. Se eu fosse parar por causa dos outros, eu não estaria aqui. Se eu fosse ouvir o que as pessoas falam, eu não estaria aqui. Se eu fosse me incomodar com a opinião dos outros, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Que é nesse ponto. Então é assim, não importa o que as pessoas vão falar, o que eu quero, eu vou fazer. Eu só vou parar quando eu conseguir chegar no ponto que eu quero. Cleide, sobre toda essa conversa, o que a gente tem que agregar na área da saúde para que a gente consiga deixar a nossa assinatura, porque a gente tem que ter um propósito aqui na Terra. Não adianta nada eu estar aqui, eu morri e acabou. O que a Cleide tivesse que partir para a glória, o que ficaria registrado da Cleide aqui nessa Terra? Um legado para a pessoa lembrar de mim? Isso, pode ser. Persistência. Persistência, não desistir jamais, continuar o que eu comecei a fazer e sempre pensar no que eu posso fazer pela outra pessoa. Não pensando em mim, mas se eu posso ajudar alguém, eu vou fazer aquilo para ajudar a pessoa. Porque um dia eu precisei de alguém e alguém me ajudou. Cleide, a gente está chegando aqui na última zona do nosso podcast e eu gosto sempre de deixar um conselho. A Cleide que eu vejo vamos dizer assim, a soma de um resultado grandioso. Porque não é todo mundo que se expõe, que se coloca a tapa. Por que a tapa? Imagina, eu tô lá limpando uma academia e de repente eu faço fisioterapia. Como essas pessoas dessa academia vão me enxergar com jaleco? Imagina só, depois criar uma autoridade naquilo que as pessoas se sentiam superiores. Então a gente tem que pensar. O conselho que eu te dou, você já tem o legado, mas a gente tem que lembrar que o intuito é só ajudar. Não importa se elas vão machucarem a gente. O importante é entregar. Entrega. O maior legado que a gente pode deixar para esse mundo é a nossa entrega. Quem foi que fez isso? Jesus. Ele entregou o que era mais precioso, a vida. Ninguém pediu, ele simplesmente resolveu entregar. E ele disse, pega a tua cruz e vem após mim. Então, para mim, o maior legado é esse. É curar as pessoas, é ajudar as pessoas. E graças a Deus você já está fazendo. Por quê? Porque dentro do movimento, do fitness, a gente necessita da fisioterapia na parte da massagem, na parte da liberação miofascial. A gente precisa da fisioterapia para retirar aquelas tensões e também na flexibilidade. A gente sabe que o fisioterapeuta ele tem um manuseio de liberar as fibras, de entender mais sobre a articulação, sendo que o segundo plano seria o profissional de educação
manifestação física. Só que às vezes a gente pula. Então, o que eu tinha e o que eu quero te passar é posicionamento. É posicionamento e sorrir. Por quê? Porque quando a gente está posicionado, a gente sabe que já chegou. Só falta agora o momento certo para existir a glória. Se está no caminho que ninguém traçou e conseguiu, já era. Então, esse foi mais um podcast. A Cleide vai deixar as últimas palavras dela. E espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, compartilhe para que pessoas entendam que sonhos, eles são realizados. Basta a gente entregar o nosso coração. Não é só pagar a faculdade e não vivenciar. A Cleide vivenciou e vivencia todos os dias dentro da academia. Ela vê o tanto de pessoas que necessitam de uma massagem. Quantas pessoas ela está passando pelo corredor e diz, olha, está doendo no meu pescoço, ela vai lá e melhora, diz o que é. Então é isso. Eu preciso ver, eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. Isso é o ciclo do sucesso, o ciclo da realização. Então a gente precisa ter isso em mente. Cleide, deixe aquele ponto assim para marcar os corações das pessoas. Olha, assim, tem pessoas que olham para você e não dão nada por você. Mas eu recebi um elogio dizendo assim, você me inspira. Pela minha idade, por onde eu cheguei, pelo que eu fiz, pelo que eu faço. Porque na minha idade a pessoa fazia faculdade para fazer uma fisioterapia. Cuidar de pessoas, trabalhar na área que eu trabalho, conviver com pessoas que trabalham com gente é difícil. Então, assim, a pessoa que é nova, não estuda, não tem, assim, ainda uma ideia do que quer da vida. E ela disse, você me inspira. E estou fazendo outra coisa que eu quero também. Aí ela disse, eu vou fazer o que tu tá fazendo. Porque essa nossa vida é o espelho. As pessoas olham pra gente e dizem assim, eu quero ser pelo menos parecido com ela. Assim como você fala e a gente... Você ganha o coração da gente só para o sujeito falar. Você fala a verdade na cara da gente. É isso que a gente está precisando, de pessoas que falem a verdade na cara da gente. Tirar a gente do engano, tirar as pessoas do engano. E achar que doença, que massagem é luxo. Não, massagem não é luxo. Massagem é preciso, é uma necessidade. Tem pessoas doentes dentro de casa com a dor e acha que remédio vai por aí. Remédio nem o cura. Porque a dor está lá dentro do corpo. Muitas vezes na mente. Então, foi mais um episódio do B4Cast. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser participar, deixa seu nomezinho na recepção, que vai ser uma honra conversar aqui na mesa com você.